Boa noite, meus caros. Só mais 3 minutinhos para que seus colegas possam chegar também. Aí a gente começa. Um abraço. Até daqui a pouco. Tudo bem. Então, vamos nós, né? Cadê o resto do povo? Ah, tá chegando aí. Vamos dar mais 1 minuto, então. Uai. Buenas. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Como vai? Bonito como sempre, tá vendo? Aí, ó.
Vamos lá. Chega, quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega depois. Ou agora. Mas não podemos mais esperar. Temos muita coisa para fazer. Vamos estudar os crimes em espécie. Terminamos de ver os crimes contra a família, não foi? E falei com vocês que a gente iria hoje, agora, chegar e vamos. Muito bem. Vamos então iniciar, tá? Falei com vocês que vai ser en passant, porque, conforme a gente explicou, na próxima semana a gente teria 2 aulas, depois teria mais 2. Vamos até ver aqui na faculdade, vocês estão vendo aí, vamos ver o portal, porque só para ter certeza. Secretaria, documentos. Vamos ver aqui o nosso acesso acadêmico. Né? Aqui, ó. Né? Nós vamos ter aqui, ó. Outubro, 29 e 30 seria 2 aulas. Então, perdemos essas 2 aulas. Então, nós temos 5 e 6, né? 12 e 13, 19 e 20, além de hoje. Então, meus caros, temos só 6 aulas e eu preciso dar para vocês adiantar um pouquinho a matéria, infelizmente, né, por estado, então, de necessidade. Então, meus caros, vem comigo, vamos lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, tirem a dúvida na hora e vamos lá. Gente, no título 8, né, são os crimes contra incolumidade pública. Tá? A primeira coisa que vocês têm que entender, o que significa essa palavra incolumidade pública. Incolumidade, gente, é um conjunto de bens, tá? Que conjunto de bens que é? A vida, a integridade física e o patrimônio das pessoas. Então, os crimes contra a incolumidade pública colocam em risco a vida, o patrimônio e a integridade física da pessoa. Tá? Então, presta atenção, não são crimes que chegam a afetar, às vezes, esse patrimônio. O objetivo do sujeito, por exemplo, expõe em perigo a vida, né? Mas ele não quis cometer o homicídio. Tá? O dolo é diferente. Então, vamos lá chegar e ver. Gente, há um crime, tá? Que a gente tem que ter atenção, que é o crime de incêndio, já caiu na prova da ordem umas 2, 3 vezes, tá? Então, nós vamos vê-lo aqui. Crime de incêndio: causar incêndio expondo a perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Significa, então, expor na incolumidade pública, vida, integridade física e patrimônio de outro. Reclusão: 3 a 6 anos e multa, tá? Esse crime de incêndio, ele ocorre muito, né? Principalmente no interior, tá? Só para... Porque justamente na época de queimada, um mês atrás, um mês e meio atrás, a gente chegou, teve muita queimada e tudo mais. Tá? Agora, felizmente, com essa chuvinha, está iniciando agora, né? Começou só a primavera, mas já começou a chover bastante e tal. Então, só para vocês saberem, então, crime de incêndio. Né? O que caiu na prova da ordem? Justamente as causas de aumento de pena caíram, tá? E também caiu o incêndio culposo. Tá? Então vamos ver. Apenas aumento de texto. Se o crime é cometido com o intuito
de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Tá? O sujeito então coloca, faz incêndio de alguma coisa para obter vantagem pecuniária. Tá? E se o incêndio é em casa habitada destinada à habitação, não é? Em edifício público ou destinado a uso público ou obra de assistência social e cultura, embarcação aeronave, comboio e veículos de transporte coletivo, tá? Em estação ferroviária, aeródromo, em estaleiro, fábrica, oficina, em depósito explosivo, combustível inflamável, em poço petrolífero, galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata, floresta. Isso incêndio é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Culposo é que o sujeito estava lá querendo fazer, sei lá, uma fogueira e colocou incêndio em alguma outra coisa e tal. Não é? O sujeito esqueceu o, alguma coisa e sem querer colocou fogo na casa. Né? Muito bem. Gente, atenção, tá? Incendiar, tá? Incêndio expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. O mero fato de se colocar, de causar incêndio, não é crime se não expõe a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, tá? Fique claro isso. Para se caracterizar crime de incêndio, não basta um incêndio. Tem que expor a incolumidade pública a perigo, tá? Crime de explosão já caiu, mas é a mesma coisa. Expor a perigo à integridade física e patrimônio de outrem mediante explosão, né? Arremesso ou simples colocação de engenho, dinamite, etc, etc. É muito tranquilo, é mais ou menos a mesma coisa do incêndio, só que mediante arremesso, colocação de dinamite, substância que de efeito análogo, que efeito análogo é explode, né? Então, é tranquilo. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, de 1 a 4 anos é multa. Não é? Não basta praticar explosão. Essa explosão tem que expor a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Não é? Temos a modalidade culposa, não é? E aí, meus caros, uma das coisas, eu tenho que trazer isso aqui, geralmente eu não traria, mas como a faculdade de Direito ela fica perto tanto de Brumadinho quanto de Mariana, e a gente sabe que ocorreu, né, a desmoronamento e a inundação, etc., de barragem. Não é? Então, tá? Por que eu vou chegar e trazer isso? Por causa disso aqui, ó. Vocês vão ver que as pessoas que responsáveis pelas barragens e tudo mais, eles não vão responder por homicídio, mas sim, tá? Pela figura do desmoronamento, ou então pelo remover, destruir, utilizar em prédio próprio, a lei expõe na vida, integridade, patrimônio de outro, etc, etc, nada a impedir inundação, com barragens e tal. Elas vão responder por algum artigo aqui, os crimes contra a incolumidade pública, somado com o artigo 258, tá? Que é a forma qualificada. O que é? Se o crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade aumentada de metade. Se resulta morte, que foi o caso das barragens, é aplicada em dobro. Tá? No caso de culpa, se o fato resulta lesão corporal, aumenta de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo aumentada de 1/3. Então, meus caros, eles nunca, o pessoal não vai responder tecnicamente por isso. Vai responder por algum desses crimes contra a incolumidade, aí vai se verificar qual que é, na sua forma qualificada, artigo 258, tá? Ok? E aí há outros crimes, eu só vou ler aqui para vocês saberem que existe, porque nós não podemos perder tempo com eles. É a difusão de doença ou praga, não é? Difundir doença ou praga que possa causar dano em floresta, plantação, animais. Tem os crimes contra a segurança, perigo de desastre ferroviário, tá? Lembre-se, né? Impedir ou perturbar o serviço de estrada de ferro. Muito bem. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial, aéreo.
não é? Atentado contra a segurança em outro meio de transporte, né? Arremesso de projeto, arremessar projeto contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, água ou pelo ar, não é? Isso aqui ocorreu naquela greve de caminhoneiro, né? Ele chegou e tentou passar, um companheiro dele jogou uma pedra que o matou. Você imagina, o sujeito a 100 por hora, recebe uma pedra, a pedra atravessa o vidro e vai sem uma pedra 100 por hora na cabeça do sujeito, né? Então, se resulta a morte, pena do artigo 121 para a terceira aumentada de 1/3. Atentado contra o serviço de utilidade pública, né? Atentar contra a segurança funcional de água, luz, força ou calor, qualquer outra utilidade pública, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefone, informática, telemática ou de informação de utilidade pública, né? E aí, meus caros, temos os crimes contra a saúde pública. Primeiro, epidemia, que causa epidemia, né? Mediante propagação de germes patogênicos, infração de medida sanitária preventiva, omissão de notificação de doença, deixar o médico, tá, de denunciar a autoridade de doença cuja notificação é compulsória. Os médicos são obrigados a... gente, isso tudo que eu estou falando, a única coisa que pode cair na nossa prova é crime de incêndio, tá? E o artigo 258 que a gente leu. O restante eu só estou falando para vocês saberem, mas não vai cair na nossa prova, fiquem tranquilos, tá? Então, deixar o médico denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, porque determinadas doenças são obrigatórias o médico chegar e informar, tá? Condição de 6 meses a 2 anos e multa, só o médico pode cometer a doença. Envenenamento de água potável, substância alimentícia, né? 10 a 15 anos, não é? Corrupção ou poluição de água potável, não é? E aí, meus caros, vem artigo 272, 273, que eu vou gastar um pouquinho de tempo com vocês, se vocês me permitem. Por quê? Porque esse artigo 273 é um dos artigos que eu, pessoalmente, quis muito chegar e atuar nele. Por quê? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Muitos anos atrás, no Brasil, deixa eu até procurar aqui, ver se eu encontro na, na internet. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente tem aqui, porque isso aqui é muito... Deixa eu ver se tem aqui, tá no R7. Deixa eu ver se tem só a... Não, só tem aqui um... acho que não tem vídeo, não. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Bem, o que aconteceu? Mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, não é? O que ocorreu? Existiu uma pílula, né, anticoncepcional chamada Microvilar. Era a pílula mais famosa, acho que dava menos... como é que fala? Menos efeito colateral, né? Hã? Eu falei, efeito colateral. Que parece que dá. A gente é que homem não sabe disso, né? Dava menos efeito colateral, principalmente no final dos anos 90, 97, por aí, 98. E aí, bem, era muito famoso e tal. E aí as pessoas estavam tomando essa pílula e tal, beleza. Chegou um dia que as pessoas estavam tomando essa pílula, ela deu um efeito colateral meio desejado. Engravidar. Começou Nossa, fala sério. sério. Começou um surto de gravidez de quem estava tomando essa pílula. E aí o que aconteceu, né? Descobriu-se que um lote dessa pílula tinha farinha
de mandioca no lugar do princípio ativo que deveria estar lá, não é? Isso aí foi pro Fantástico e tal. E antigamente as coisas eram mais devagar. Hoje uma pessoa morre ou mata, todo mundo escandaliza, daqui a 2 segundos já tem outra coisa para escandalizar. Então, aí o que aconteceu? Ficou durante muito tempo. E aí teve reportagem Fantástico, descobriu-se que a pílula realmente fazia era farinha, que teve fraude, não sei de quem que era a culpa, né? Mas beleza. E aí, então, foi verificar que tinha realmente um dolo de alguém que eu não sei quem que é, se era a própria empresa ou o responsável técnico. Anyway, e aí, então, logicamente, no Brasil, né, as coisas são discutidas de acordo com as entranhas, né, que eu costumo dizer. A gente discute com o cérebro, discute com a raiva, com as entranhas, né? E aí, né, os deputados à época chegaram e falaram: olha, que absurdo e tudo mais, etc. Como é que vai ser feito isso? E aí mudaram o artigo 272 e 273, que é falsificação, corrupção, adulteração, alteração de substância de produtos alimentícios e a falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados ao fim terapêuticos ou medicinais. E aí, meus caros, deixa eu até buscar o Código Penal, aquele que tem a pena que era. Só para vocês verem, antigamente, o 272 é pena de 2 a 6 anos, tá? 2 a 6 anos ainda tinha, né? 5 contos de réis de multa. E o artigo 273, que é a do microvilariria, né? Alterar a substância, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Muito bem. E aí, o que que qual que foi a discussão jurídica sensacional, né? Poxa vida, verificamos que realmente existiu um crime contra a saúde, mudando-se ou não colocando a substância ativa. Mas e se fosse? E a época eu lembro direitinho disso. Isso foi o efeito colateral foi a vida. Olha que bonito. O efeito colateral de não se colocar a princípio ativo foi a vida. Mas poderia ser um remédio contra a AIDS, por exemplo, que na época estava, né, uma epidemia. Poderia ser um remédio contra a AIDS, e aí o resultado seria morte. Precisamos endurecer as penas. Não é? E aí, então, eles assim fizeram. Deixa eu até colocar o outro, tá? Código Penal, só porque fica mais fácil da gente verificar o que foi feito. Então, a pena que era pequenininha, 1 a 3 anos, né? Passou, meus caras, olha aqui a pena. 10 a 15 anos e multa. Atenção. E isso daí sempre, sempre, sempre me incomodou. E por que que me incomodou? Porque eu pensava o seguinte: poxa vida, e eu pergunto a vocês, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, né? Claro. Tá? Mas qual que é o crime que é o bem jurídico tutelado também é a saúde pública e que mais afeta a saúde pública no Brasil, talvez no mundo? Qual que é o crime? Vocês sabem? Ou não? Qual filme? Né? Natália não sabe. Qual que será o crime que mais afeta a saúde pública? Fala assim, nossa, o cara tá. Ou que a coisa é proibida. Vou dar a dica: a coisa é proibida porque faz mal para a saúde. Droga? Ah, sensacional, muito bem. Exatamente, né? Drogas. É o tráfico, né? Que a pessoa chega e fornece drogas para a pessoa, e é por isso que é, é proibida essa substância, etc, etc. Muito bem. E aí, então, meus caros, o que que aconteceu? O, é,
Só que a pena, deixa eu até colocar aqui para vocês. Eu tentei achar vídeo, me convilar aqui, ó. 11.343. 2011. Essa aqui é a lei de drogas, gente. É a 11.343. E o artigo 33, tá? É a pena para traficante. Pena para traficante, tá? Olha a pena, reclusão, pena pesada, né? De 5 a 15 anos, pagamento de 500 a 1.500 dias multa. É a multa pesada, né? Pode ver que é bem maior do que maior lá do Código Penal. E aí, meus caros, olha só. Enquanto lá é 5 a 15 tráfico de drogas, no artigo 273 é 10 a 15. Não tem lógica uma coisa dessa. Não tem lógica. É melhor, então, você matar alguém que é a pena de 6 a 20 anos do que falsificar, corromper, adulterar, alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E a pena inicial já é 10. Pá! Conseguem ver por que isso me incomodava? E aí, então, eu fiquei assim, gente, eu tenho que chegar e defender alguém disso. Eu tenho que defender isso. Porque as teses de defesa vinham na minha mente. Desesperadamente. Desesperadamente. Vinham na minha mente. Eu falava, caramba. Isso é ilógico. Isso não é. O bem jurídico tutelado é o mesmo. E o mais, meus caros, vocês prestaram atenção que o artigo 273 não fala de colocando em risco a saúde, não fala produzindo morte, não fala absolutamente nada disso. Só de falsificar, corromper, adulterar, alterar produto destinado a fins terapêuticos medicinais, pena 10 a 15. Então é melhor você praticar logo um homicídio, né? Que a pena mínima é de 6 anos. Não tem lógica. É melhor você ser traficante do que isso. Então, né? Aquilo aí, felizmente, né? Para mim, pelo menos, para o cliente, não. Ele foi denunciado por esse artigo de forma, inclusive, errônea pelo Ministério Público. Por quê? Primeira coisa, o artigo 273, gente, tá? Fala assim, olha, posso ficar com o produto terapêutico destinado a fins terapêuticos medicinais. Beleza. Então, tem produto terapêutico medicinais. Produto de 10 a 15 anos. Tá. Mesmo sem causar consequência nenhuma para a saúde de ninguém. Beleza. Aí vem o parágrafo primeiro e fala, nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem depósito para vender, ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo produto falsificado, corrompido ou adulterado. Ou seja, beleza. Né? Quem importa, vende para venda, etc, etc, esses produtos à venda. Já é ruim. Primeiro você não. Né? Mas beleza. Só que vem aí, olha para primeiro o A. Inclui-se entre os produtos que se refere a esse artigo os medicamentos. Legal. As matérias-primas. Ok. Os insumos farmacêuticos. Ok. Os cosméticos. Falsifiquei o blush. Pena 10 a 15. Corrompi o creme hidratante. 10 a 15. Corrompi o protetor solar. 10 a 15. E atenção, sem qualquer mal real para a saúde. Eu pergunto a vocês, para vocês, isso tem lógica? Se alguém achar que tem, fala que sim. Se alguém achar que não, fala que não. Qual que é a lógica de ter uma pena de 10 a 15 anos para isso? Sem consequência nenhuma para a saúde. Alguém consegue Mas e ver? o risco que assume de fazer mal para alguém? Aí, fazer mal, ele responde pelo... Né? Por exemplo, colocam na comida do sujeito um veneno. Respondo pelo que eu quero fazer. Quero matar. Né? Lembra? Então, nesse caso, não. É só corromper. Só falsificar, adulterar. Né? Por exemplo, coloca um veneno que vai ser absorvido pela pele quando
uma mulher passar um hidratante. Mas geralmente isso acontece para baratear a produção dos cosméticos. Então, os produtos são de má qualidade. Então, Sim. presumo que pode dar algum erro, uma Pode, alergia, por mas o exemplo. tipo penal exige? Entendi. Esse é o problema. Mas é assumir o risco, né? Hã? Assumir o risco de fazer um mal para a pessoa. Sim, mas mesmo sem risco, a pena já é 10 a 15. Eu não acho justo. Se fosse colocar assim, gerando morte, beleza. Aí você poderia colocar lá, ser maior do que a pena do homicídio. Você efetivamente quer matar alguém. Não é? Homicídio Eu não simples, consegui 6 a entender 20. como é que chegou a criar isso aí, cara. É desproporcional até. Não faz sentido, Exato. não. É muito nada a ver, cara. Não é. É melhor você ser traficante. Você vender uma droga que você sabe que, por exemplo, melhor você vender. Dizem que tem umas drogas que é muito feio, tá? Crack, pior que crack. Crack é fichinha perto delas e tal. Melhor você vender crack, que com certeza vai viciar, com certeza a pessoa vai. Né, a chance de viciar é muito grande, de viciar, de ser dependente é muito grande, a chance do mal que isso faz para a saúde é muito grande, etc, etc. É melhor você vender crack, que você tem certeza que vai fazer mal, certeza que vai viciar, etc, etc, que a pena é de 5 a 15 anos, do que você falsificar um cosmético, um blush, por exemplo. Um cosmético, um hidratante. Colocou lá, a pele não vai ficar completamente hidratada, vai ficar meio hidratada só. Não fez mal nenhum para a saúde da pessoa. Mas a pena é de 10 a 15. Esse é o grande erro. A Natália, acho que usou a palavra perfeita, desproporcional. Pois é. E aí, então, gente, olha só. Mas vai piorar. Calma que vai piorar. Tudo no Brasil, né? E aí, a pergunta é, como é que se chegou nisso? Porque se criou a lei com o estômago, com as entranhas, com a raiva, com a indignação. No direito penal, a pior coisa que você tem para fazer é criar crimes com indignação. Porque vai ser desproporcional. Você não usa razão, usa raiva. Estranha, sabe? Pois bem. Mas vai piorar. Calma que piora. Está sujeito às penas desse artigo. Quem pratica as ações previstas no parágrafo primeiro em relação a produtos de quaisquer das seguintes condições. Atenção. 10 a 15 anos para quem? Vender produtos sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. Foi nesse, inclusive, que o meu cliente estava respondendo, ainda está respondendo. Mas que o Ministério Público errou feio, errou rude, não estudou, né? Ficou naquela tara de denunciar, não é? E denunciou 2 pessoas por isso. Um casal, a dona da empresa e o marido dela. O marido dela porque figurava com dona da empresa e o marido. A dona faleceu. O marido continua respondendo. Absurdamente. Revoltadamente. Ela faleceu sendo ré. Um processo que nem deveria responder. E sabe-se lá o quanto que esse processo, inclusive, piorou a doença dela. Eu lembro direitinho que ela estava em tratamento, careca, com peruca, né? Estava de peruca. E ela fez o depoimento dela, pouco tempo antes de falecer. E o Ministério Público denunciou. E não deveria, sabe por quê? Vou explicar para vocês. Está sujeito a mesma vez 10 a 15 anos. Em praticação, em relação a qualquer dos produtos. 1. Vender sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente, qualquer cosmético, saneantes, etc, etc. E ela foi denunciada, esse casal foi denunciado
pelo Ministério Público. Que vendeu creme sem registro na Anvisa. A pessoa, esse creme estava irregular? Não. Esse creme fazia mal? Não. Esse creme deu reação contra alguém? Não. Teoricamente, estava sem registro. O que o membro do Ministério Público não se atentou é que a Anvisa, que é o órgão de vigilância sanitária competente para chegar e exigir ou não registros, ela é muito inteligente. Então, o que ela fez? Ela fala o seguinte, olha, em geral, cosméticos, medicamentos, em geral, cosméticos, principalmente, não necessitam de registro. Porque elas liberam o que for hidratante, não sei o que, vão registrar na Anvisa o hidratante, um lubrificante, não sei o que. Ela não. Ela fala não. Ela só exige registro, se não me engano, de produtos infantis. Olha lá, tem a tabelinha lá. E o mesmo Ministério Público não se deu a gana é tanta para chegar e denunciar e ferrar os outros, né? E não se deu o trabalho de não visa para ver se era exigível. Por que a pessoa ainda está respondendo o processo? Porque a gente só entrou depois que a Defensoria Pública já tinha feito aquela defesa padrão, né? E aí nenhuma crítica à Defensoria Pública, porque ela faz o que pode, o que dá, né? Menos pessoas, menos estrutura, menos não sei o que lá, menos a Defensoria. O Ministério Público para acusar, etc., é tudo, né? Sede própria, não sei mais o que, salário, carreira, etc, etc. Defensoria não. Para defender, paga ali mais ou menos, dá um computador, de vez em quando dá uma impressora. Para vocês terem ideia, há 4 anos atrás, a Defensoria Pública de Lafayette fazia a defesa marcando xizinho em xerox. A defesa primeira, a resposta à acusação era xerox. O defensor fazia xizinho porque não tinha computador, impressora e gente para chegar e dar conta de fazer o trabalho. Então, nós entramos depois, tá? Entramos com a defesa sólida, top. Com tudo que eu sempre imaginei para fazer defesa de tanto com relação a esse mérito da questão, quanto a incoerência de desistência dessa pena, e assim vai. Justamente, Natália, aí você está de parabéns, você usou desproporcional, justamente, inclusive, falando, olha, o pior crime é o crime de tráfico de drogas com relação aos crimes contra a saúde pública. E, portanto, o máximo de pena que poderia ser aplicado seria esse. Só que o tráfico de drogas, com certeza, de falta de lesividade. Nossa, mas foi brilhante. O Ministério Público, em vez de ver a nossa defesa, mesmo que depois, que feita depois, essa resposta à acusação, mesmo que feita depois da Defensoria, ingressou com um recurso pedindo para que o juiz não analisasse os argumentos, nossos argumentos. Sentando no erro, insistindo no erro, vaidade, como se durante o processo a gente não fosse provar o óbvio, que ele errou. Mas não, vamos submeter 2 pessoas a isso. A vaidade impera. E aí, meus caros, tudo que a gente fazia de defesa, ele tentava entrar. A primeira vez o juiz até voltou atrás, depois não. Tomou ferro no tribunal. Ele usou de tudo quanto é subterfúgio jurídico para que o nosso cliente e a nossa cliente, enquanto esteve viva, não tivesse a defesa para provar a imbecilidade dessa denúncia. Né? Tá para sair a sentença daqui a pouco. Quando sair, vai ser muito bom. Porque eu só aceito uma
uma sentença. O fato não constitui, obviamente, crime. Não é necessário a maioria dos comércios terem registro na Anvisa. Eu fico indignado. Principalmente nesse caso, porque sabe-se lá o quanto, de verdade, sabe-se lá o quanto que esse processo criminal influiu na doença. Muito bem, então vamos lá. Desculpa, tá? O desabafo, mas esse tipo penal, ele... Vocês não sabem o que é alguém está... Você defender alguém que não deveria sequer ter sido denunciado. E quando você faz a defesa, o Ministério Público senta no erro. Sentar no erro é a desgrama. Vamos lá. Não precisava pedir desculpa, não. Era só enfrentar, falar, opa, foi mal, é verdade. Vamos terminar. Não. Se uma pessoa tem mais de 3 anos no processo. Então, vamos lá. Em relação a produtos qualquer, em desacordo com a fórmula constante no registro previsto. Veja bem que tudo isso aqui, gente, não se fala de lesividade. Basta falta de registro. Basta estar em desacordo com a fórmula do registro. Ter as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. Com redução de seu valor terapêutico de sua atividade. De procedência ignorada. E aí vocês vejam. Significa que o remédio faz efeito, etc, etc. Ah, não, mas a procedência ignorada, 10 a 15. E aí adquirido estabelecimento sem licença da autoridade competente. O produto é bom, etc, etc, mas não tem licença de autoridade sanitária competente, 10 a 15 anos. Ah, poucas coisas me tiram do plumo, sabe? Mas como um advogado, esse caso, né, mexeu muito comigo, mesmo. Mas vamos lá, coragem. Gente, vocês entenderam o artigo 273? Então, sem dúvida nenhuma, ele ofende o princípio da proporcionalidade, porque a pena é gigantesca frente a um negócio. Vocês veem que em momento nenhum no artigo 273 vocês não vão encontrar, tá, Natália? Vocês vão encontrar fazendo mal para a saúde, prejudicando o tratamento. Ou não, não há nada disso lá. Tá? E por isso que esse artigo ele fere o princípio da lesividade, etc, etc, etc. Tá? Muito bem. Vamos avançar, tá? Eu tenho para falar para vocês mais 2, tá? Tipos penais, charlatanismo e curandeirismo. Tem que tratar deles porque são importantes. O charlatanismo, tá? O que acontece? O crime de charlatanismo e o de curandeirismo estão muito unidos. E o problema desses tipos penais é que eles vão de encontro, ou seja, se chocam com a liberdade religiosa. Só que o problema é que eles chocam contra a liberdade religiosa somente daquelas religiões que não são, entre aspas, as dominantes. Não é? Aquelas religiões afro-brasileiras, etc, etc. Tá? E é um tipo penal, e eu como advogado já advoguei já para pessoal que é dessas religiões que foram perseguidas, pessoal cigano, que é também vertentes dessas religiões, não é? E tudo mais. Por quê? Olha só o que diz o charlatanismo. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Tá? Detenção de 3 meses a 1 ano. Então o sujeito chega, inculca, né? Coloca dentro da mente de alguém, ou anuncia a cura de determinada coisa por meio secreto. Aconteceu isso no começo da pandemia, né? Médicos que falavam que tinha como curar de jeito secreto, infalível, etc, etc. Tá? Isso é o charlatanismo. Agora, o curandeirismo é mais... Né? Olha só, hoje em dia, curandeirismo, exercer o curandeirismo
prescrevendo, ministrando, aplicando habitualmente qualquer substância. E aí, logicamente, isso daqui pega justamente aquele pessoal raizeiro, pessoal que toma garrafada, etc, etc. Né? Pega justamente esse pessoal. Né? Aqui, quem que chega e cura os outros colocando gestos, palavras ou qualquer outros meios? Aqui já começa a pegar os pastores. Hoje em dia, vários padres fazem isso. Né? Vamos curar, e coloca a mão e tal, não sei o que lá, e manda energia. Mas você acha que a lei vai atrás dessas pessoas? Não. Mas vai atrás das pessoas com outras religiões. E aí, sobre aquele pretexto de que essas outras religiões cobram dinheiro, enganando essas pessoas com esse negócio. Mas as outras também não cobram dízimo, presente para Deus, para a igreja, para não sei o que lá, etc. E aí, gente, existe um tratamento, na minha visão, e aí, por favor mesmo, isso enriquece o debate. Né? Em pensar diferente ou pensar igual, chega e fala também. Eu estou cansado também de ouvir minha voz. E direito penal é isso. Né? E a gente sempre combinou, né? Que eu não sou dono da verdade, nem quero ser. Então, gosto de ouvir ao contrário, gosto de ouvir as outras coisas. Né? Então, eu nunca vi pastor, nunca vi padre, né, chegando e sendo processado por exercer curanderismo, usando palavras, gesto ou qualquer outro meio. Óleo disso, água disso, etc. Mas já vi cigano, já vi gente da religião afrodescendente, etc, etc, sendo perseguidos por policiais por causa disso. Sendo processados por causa disso. Né? Inclusive, ano passado saiu uma sentença absolutória de uma cliente minha que estava sendo processada justamente por isso. Ela foi para uma cidade do interior, ela era cigana, e abriu lá tarô, não sei o que lá, etc. Começou, aí o pessoal vinha garrafada, aquela trem, não sei o que lá, etc. Pô, a polícia foi lá. Né? E ela respondeu por curanderismo. Tá? Respondeu curanderismo. Então, Ó, foi. hoje tem muita questão de coach que fala que cura depressão. Entra nessa questão de curanderismo também? Caramba. Né? Olha, não. Por quê? Porque o curanderismo, ele tem a ver, aí a gente imagina o curandeiro, né? Que é olha só, a palavra vem até dessa coisa, justamente da religião indígena, né? E aí, então, né, o curandeiro é usando gestos, né? Vamos erguer as mãos e tal, palavras, quaisquer sejam, ó, né? Ou qualquer outro meio, né? Alguns até perguntam se aquele João de Deus, né, não fazia isso, né? E tudo mais. Tem uma... Eu lembro que muitos anos atrás, falando justamente sobre esse tipo penal, uma aluna minha me trouxe na época um DVD gravado com duas reportagens daquele do Roberto Cabrini, do SBT, falando justamente sobre as religiões que falam que curam. Né? Aí trouxe espírita, trouxe protestante, trouxe, se eu não me engano, católica também e tal, que a catolicismo está absorvendo tudo das outras religiões que são mais pops, né, ultimamente. Então, padre eu acho que não. Na época ainda era mais protestante que usava isso e tal. Mas, e aí, uma reportagem muito interessante, eu gostei muito. Tá? Curanderismo, por outro lado, também, tá? Por isso que eu acho que não, tá? Porque eu acho que o coach vai conversar com a pessoa. Tá? Não sei se talvez ele esteja, de repente, fazendo o papel do psicólogo, né? Mas aí Tá? está falando que usando de gestos, palavras ou qualquer outro meio. Essa Isso. conversa de que
se você falar comigo, eu vou te curar de todas as suas doenças psicológicas, não se enquadra, não? Aí, nesse caso, seria para cima, ó. Anunciar a cura por meio secreto infalível. Ah, tá. Né? Entendi. Seja meu, sei lá como é que fala, se é tutelado, o que é o coach, né? Que você vai... Não, né? Eu acho que, inclusive, foge um pouquinho da função do coach, que seria ser o treinador da pessoa, né? A pessoa já de sucesso, que conseguiu sucesso em determinada área, e como ela conseguiu sucesso em determinada área, ela pode ensinar para outros. Não é? Essa é a ideia do coach inicial. Corre que o sujeito que nunca fez nada vira coach. Então, esse é o problema. Muito bem. Exercer o curandeirismo, né? Fazendo também diagnósticos. Ah, você tem isso. Tá? Muito bem. Detenção, 6 meses a 2 anos. Tá? Pena de detenção. De 6 meses a 2 anos, vai para o juizado. Se o crime é praticado mediante remuneração, a gente também fica sujeito à multa. Tá? E aplica-se o artigo 258, que é aquilo que a gente falou sobre lesão corporal, etc., lá em cima, os crimes previstos nesse capítulo, salvo quando definidos no artigo 277. Tá? Muito bem. São esses tipos penais que me agoniam com relação a isso. Filó, qual que é a sua opinião com relação ao charlatanismo e curandeirismo? Para mim, a opinião é ou pune todo mundo, pastor, padre, etc., etc., para com essa coisa de querer de espírito, etc., etc., todos, afrodescendente, tudo. Né? Ou proíbe todo mundo, e aí todo mundo começa a ser processado por curandeirismo, que é uma das opções, ou, que na minha opinião me agrada mais, apesar de eu não ter religião, vocês sabem disso, me agrada mais a segunda que eu vou falar agora, justamente porque eu sou super tolerante com todas as religiões, que é o seguinte, é matéria de religião, então pode ser curandeirismo, pode ser charlatanismo, pode ser o que seja. Tá? Entendem? Ou trata todo mundo igual, ou trata todo mundo de igual. Em qualquer uma dos polos. Tá? Porque senão a gente começa a, logicamente, trabalhar, e aí sim, com preconceito contra determinadas religiões. Ah, não, Jesus salva, mas o candomblé não. O orixá lá, etc. não. Isso já é um preconceito. Né? Ô, Jesus salva, mas Filó, Maomé não. Oi. mas isso não vai em contradição com a liberdade religiosa, não? Sim, pois por isso é que eu prefiro que todo mundo seja livre. Sim, porque se é. Uhum. Entendeu? Tipo assim. Ah, não tô conseguindo explicar. Não, explica. Muito bem. Fala. Não, é por. Deixa sair. Eu buguei, peraí. Porque se é liberado, isso que eu queria falar. Se é liberado qualquer religião e tudo mais, então tudo que tiver dentro dela tem que ser, né, tolerado. Uhum. Era isso que eu queria falar. Esqueci a Perfeito. palavra. Independentemente de qual seja. Se você acredita no copo roxo, ou em Jesus, ou Maomé, ou Buda, ou sei lá, qualquer entidade, Zeus, né? Isso. Maradona? Se eles Maradona. acreditam que tal coisa vai curar, então que fique por isso mesmo. Exato. Por isso que Né? vai em contradição, mas sei lá. Não é exatamente, você está absolutamente perfeito. E é isso. Então a gente coloca um parágrafo, não se aplica quando se trata de religião, ou então se aplica, inclusive, quando se trata de religião, e começa a ir atrás de todos os curandeiros religiosos que tem por aí. Né? Antigamente, as religiões cuidavam só do aspecto, né, tentavam, né, cuidar do aspecto espiritual, etc. Falava, né? Hoje em dia, trata de tudo. É o material, a saúde, etc. É que nem coach. Está só ampliando. Muito bem. Meus caros, quem mais que gostaria de falar? Ou ninguém? Vocês vão manter em silêncio. Mesmo depois que eu falei tanta coisa. Assim, né? É? Então tá. Então vamos lá.
Gente, vamos ver crimes contra a paz pública. E na próxima semana... Na próxima semana não. Próxima semana nós temos palestras. Na outra semana a gente já começa, aí sim, os crimes mais importantes. Tá? Acho que vou ter que perder mais um pouquinho falando sobre o crime contra a fé pública, para vocês saberem. Mas depois começam os crimes mais importantes, que são os crimes contra a administração pública. Tá? Começa aqui no 312. Mas vamos lá. Esse artigo 284 é muito importante. 284. Esses próximos aqui. Incitação ao crime, apologia de crime criminoso e associação criminosa. Tá? Vou tentar resumir, falar da forma mais simples, tá? Para a gente ver se termina hoje já com isso. Vamos lá. Incitação ao crime, gente, incitar é estimular. Tá? No artigo 286, crimes contra a paz pública. Vamos ter que gastar uma aula e mais ou menos para isso. Mas vamos lá. Crimes contra a paz pública. Pergunta a vocês o seguinte, gente. Antes da pandemia, e aí, quando a gente saía, tinha um intervalo, né, recreio. Quando vocês estavam no recreio, vocês levavam o código, o material de vocês junto com vocês quando vocês saíram da sala ou não? Não. Não? Não lembrar. Não. Não. Por que não? Porque tá na hora de comer, né? Eu não achava que era necessário também. Não. Vocês não ficavam com medo do... Vocês não ficavam com medo do material de vocês sumirem, saírem e outras coisas? Porém, deixava. Mas ficava só porque já tinha acontecido ou porque... Preguiça de levar mesmo. Só o medo normal, né? Sabe por que eu perguntei isso para vocês? Uma vez em sala de aula eu perguntei para vocês, gente, né, já esperando essa resposta que vocês fizeram. Alguém aqui chega e não sei o que lá, papapá. Aí a pessoa assim, não, a gente não sai sem o material. Eu falei assim, vai, mas por quê? É sério isso? História real, tá? Aí o pessoal, porque aqui já assumiu não sei quantos lápis, não sei quantas canetas, não sei quantos vademecums, não sei quantos livros. Então, quando a gente chega e sai, a gente sempre leva. Eu falei, vocês estão brincando? Não. Falei, muito bem. Então, vamos lá. Eu já deixei até celular carregando na sala no intervalo. Eu também. Pois é. Melhor coisa que tem é isso. E esse sentimento de tranquilidade. Em cidade interior, alguém aqui mora em cidade interior pequena? Não? Ninguém mora aí. Qual é o nome de cidade do interior aí pequena, hein? Aí perto. Lafayette já. Ouro Branco é. Congonhas também é. Já é grande.